O pior emprego do mundo não é o pior, mas o mais trabalhoso é no RH do Flamengo. Porque se toda hora você contrata grandes jogadores e não são poucos, aí toda hora você... O Flamengo não está sabendo contratar e nem demitir. Né? Inclusive, nem para assumir a demissão. O tempo que levou para demitir o Sampaoli... Pois é. E o Sampaoli ainda trabalhando lá, estou aqui trabalhando. Não falava com ninguém. A célebre frase de Vampeta de 2001, eu finjo que jogo, vocês fingem que pagam, era o teu São Paulo. Vocês fingem que estão me pagando, eu finjo que eu estou trabalhando, vocês fingem que estão comigo. Assim, e é o seguinte, se a gente puder voltar ao nosso pequeno telão gigantesco, se você analisar o número de treinadores, é de clube que não tem dinheiro, e mesmo pagando 46 pau, e não tem títulos, gente. Olha o tamanho dos títulos. Né? Quer dizer, olha quantas conquistas nesse período. Conquistas importantes. E não estamos nem contando o Jorge Libertadores, brasileiros, Jesus. E olha os títulos, né? Copa do Brasil. Se botar o Jorge Jesus, você tem uma Libertadores antes e um brasileiro. Aí você pega um cara que é campeão da Libertadores e Copa do Brasil, manda embora, ou no caso, não, pelo menos não pagamos rescisão. É pior ainda. Aí você paga... Menos não pagamos. Olha a grana que pagou pelo trabalho do Vitor Pereira e o Jorge Sampaoli. A grande discussão é saber quem foi pior. 25 milhões de reais em Vitor Pereira e Jorge Sampaoli é assustador. Então, para ver quem ganhou o prêmio Paulo Souza. Espera um pouquinho. Que é o treinador nos últimos anos. Isso não foi negociado, foi, talvez? Claro. Não foi. Esses números aí talvez não sejam reais. Eu não sei. Não. Os caras são os acordos. Os caras levaram tudo, Eles né? se levaram tudo isso, né? Não. Vai demorar 120 anos, talvez. O contrato é isso. Se vai receber... São reais os O Flamengo tem honrado esse tipo de compromisso. Não, o Vene passou que esses são os números mesmo que estão sendo pagos. O que o Emerson está dizendo é o seguinte, a multa do Jorge Sampaoli é 9 milhões. Aí o Flamengo falou assim, vamos fechar por 5? Exatamente. Não é o caso. Esses números são reais. A diferença é que alguns treinadores eles receberam à vista e outros receberam de maneira parcelada, como se fosse um salário. Mas os valores são exatamente esses aí. Então, o que parece, né, Vene, assim, você tem vários aspectos. Primeiro assim, ó, tirando o Domenech, que ninguém conhecia, Sim. todos os outros são técnicos conhecidos. Sim. Né? Sim. Então, para você trazer um técnico conhecido, principalmente um estrangeiro, o cara vai garantir uma multa grande. Por isso que a multa grande é a multa dos estrangeiros. vem euro a multa ali. É a multa grande. O curioso é que, tirando os estrangeiros mais caros, os outros que foram bem também não ficaram. Então... Também não ficaram. Ninguém ficou. Entendeu? Então é duro você falar assim, pô, São Paulo não foi de nada no Flamengo. Não foi de nada. Pô, Paulo Souza, que fiasco, hein? Pô, como é que o Flamengo me contrata Desde o Mister, ninguém fez nada. Agora sim, o Dorival Júnior, né? Não fez nada, só ganhou uma Libertadores e a Copa do Brasil. E não ficou. O Renato foi... E assim, e aí eu não sei, Vene e Emerson que jogou, inclusive no Flamengo. O que me deixa assim meio maluco, entendeu? O Flamengo tá jogando muito, hein? Mas esse elenco é bom demais. O Flamengo foi mal hoje. Pô, esse técnico não sabe nada. Eu já acho louco. Tá desequilibrado. Já acho louco. A outra, assim, o Rogério foi bem, substituiu lá o Domenech, ganhou o Campeonato Brasileiro. Mas ele tem um bom dia tão estranho, o pessoal não gostou muito do bom dia do... Manda embora. É chato. O Renato tem um bom dia ótimo. Um sorriso lindo. Mas o treino dele não é bom. Pô, vem cá, ninguém é bom. Eu concordo. Eu acho que em algum momento tem que olhar pro elenco, né, Vene? Não, eu concordo com o que vocês estão falando. Tanto é que eu sempre falo aqui, em todas as minhas participações aqui no Arena SBT, a culpa não é só do treinador, não adianta só mudar treinador. Eu até brinco, hoje pode chegar o Pepe Guardiola no Flamengo que não vai dar jeito, porque o problema também está internamente. E quando eu digo internamente, é no ambiente, na cultura do que é o Flamengo. Acho que os jogadores eles precisam ser cobrados. Muitos jogadores sentaram na zona de conforto. E por que você está falando isso, Vene? É só a gente ver as respostas nas entrevistas pós-derrotas. O próprio Gabigol, quando perdeu o título da Copa do Brasil, ele deu uma entrevista na zona mista sorrindo, sabe? Entre aspas, debochando do momento. Então, assim, eu acho que não é só treinador. O treinador tem culpa? Sim. O Sampaoli teve culpa? Muita culpa. Ele não soube administrar o ambiente ruim do Flamengo. Mas acho que os jogadores também precisam ser cobrados. E eu acho que a diretoria já entendeu isso, porque quer fazer uma reformulação no elenco para 2024. Então, eu concordo com o que vocês estão falando, concordo com o Kleber. Eu acho que, assim, a culpa não é só treinador. Parece que não tem treinador ideal para o Flamengo. Então, os jogadores precisam ser cobrados também. O Tite está mais perto ou mais longe? Se eu pudesse falar aqui agora, 00:38, dia 3 de outubro, mais perto.
Mais perto. Parece que é só esperar o jogo com o Corinthians mesmo, até porque o Corinthians foi lá, queria o Tite também, não levou, tá tudo desenhado, a sensação que dá é que o Tite é do Flamengo e depois outra, do Corinthians. Fred, a partir do momento que o Flamengo demite um treinador, a gente já sabe que a diretoria tem algo bem encaminhado. Sim, porque eles não demitem treinador depois de ter algo encaminhado, é só a gente analisar o passado recente dessa diretoria. Foi assim com o Paulo Souza, foi assim com outros treinadores e foi assim com o São Paulo. O São Paulo não ficou dando treino até quinta-feira à toa. É porque o Flamengo estava conversando com outro treinador e tentando encaminhar a contratação. Olá, nação rubro-negra. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever. E agora vamos para as notícias do mais querido do Brasil. Notícias do Globo Esporte. Substituto de Sampaoli terá janela robusta no último ano de Landim à frente do Flamengo. Pobre em resultados esportivos na temporada de 2023, o rico Flamengo fará valer sua saúde financeira e será agressivo na próxima janela de transferências. Em seu último ano à frente do rubro-negro, o presidente Rodolfo Landim já admitiu a seus pares que não economizará para devolver o clube ao posto de protagonista na América do Sul. Em 2023, o Flamengo foi bastante tímido e fez apenas 4 contratações: o meio-campista Gerson, o goleiro Rossi, o volante Allen e o atacante Luiz Araújo. As tentativas frustradas de fechar com De La Cruz, Claudinho e Wendel, associadas aos fracassos em campo, potencializaram as críticas pela atuação rubro-negras nas 2 últimas janelas. Vale destacar que, embora tenha contratado poucas peças, o Flamengo gastou quase R$200 milhões em contratações na atual temporada, R$92 milhões com Gerson, R$48 milhões com Luiz Araújo e outros R$43 milhões com Alan. Desde a chegada de Rodolfo Landim à presidência, o Flamengo só havia terminado um ano com 4 contratações, o de 2021, quando trouxe Bruno Viana, Kennedy, Andréas Pereira e Davi Luiz. Os 3 primeiros chegaram por empréstimo, todos saíram no término do contrato, enquanto David estava livre no mercado. Com um olho em 2023 para tentar finalizar a contratação de Tite e lutar pelas remotas chances no Campeonato Brasileiro, o Flamengo de Rodolfo Landim se arma para evitar novos vexames na próxima temporada e encerrar o último ano de gestão como começou, em 2019, com muitos títulos e histórias inesquecíveis para contar. Essas foram as últimas notícias do Mengão. Obrigado por assistir, deixe seu like, se inscreva no canal e saudações rubro-negras.